Fala Vascaíno, fala Vascaína, já estamos em território paulista para acompanhar quarta-feira o Gigante da Colina contra a equipe do Palestra, certo? A situação é a seguinte, meus amigos. Vamos passar um noticiário esportivo para vocês. Estamos aí chegando agora em São Paulo, cansado, um trânsito gigante. E a gente tem novidades. Vamos falar aí sobre a preparação do Vasco da Gama. A gente vai ter mudanças no time do Gigante da Colina. Tem novidades com relação à reforma do estádio de São Januário e também a gente vai falar bastante sobre a situação envolvendo reforços no Gigante da Colina, porque hoje houve uma notícia aí do Ryan no Tottenham, né? E uma possibilidade aí de Richarlison Pombo no Vasco. Vamos falar muito sobre essa questão. Bom, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você se inscrever. Não repare a olheira, né? Porque eu tô cansado desde cedo aí na pista. Meus amigos, hoje o Vasco finalizou mais um treinamento no CT Moacir Barbosa, visando o jogo contra a equipe do Palmeiras, quarta-feira, dia 1º às 19 horas. E a situação é a seguinte: o Vasco vai ter um desfalque, o jogador Barros não vai atuar. O Barros tem um probleminha devido à suspensão automática por conta do terceiro cartão amarelo que ele tomou. O Tietê treinou normalmente, assim como também quem treinou hoje foi o Thiago Mendes. Os dois estarão aptos aí para ir para o jogo. O Piton ainda não se recuperou a tempo, segue fazendo o trabalho de transição, fortalecimento muscular perfeito. Então o time do Vasco da Gama aí sem muitas novidades. A gente com o nosso goleiro Léo Jardim, os dois laterais, o Puma, agora lateral esquerdo, e o PH, a zaga Cuesta e também o nosso bravo Robert Renan. No meio campo, Hugo Moura e Tietê, Coutinho. Aí tem uma duvidazinha, o Vegete treinou hoje no banco de reservas aí. O titular foi o Carlos Andrés Gomes, o Nuno e o Ryan, tá? Então o gramado lá do Allianz Parque é aquele gramado tapetinho, né, que a gente chama de grama sintética, a bola corre mais rápido, né? Então o Vegete sendo posto aí no banco. Vamos ver se o Fernando Diniz confirma essa situação aí, porque amanhã, pela manhã, haverá mais um treinamento no CT Moacir Barbosa, meus amigos, certo? E de tarde o Vasco desce aqui em São Paulo, certo? Bom, agora a gente vai falar aí sobre a situação da reforma de São Januário, porque o termo que faltava, aquela parte burocrática visando a prefeitura da cidade maravilhosa, foi concluído, está concluído. Portanto, tá, toda a parte burocrática foi resolvida aí, graças a Deus. O Vasco da Gama que estendeu o prazo para a compra do potencial construtivo. Há uma proposta aí na casa de 500 milhões de reais, que seria o valor base aí para o início da reforma do estádio de São Januário. E mais outra situação aí
que a gente passa para vocês, né? O pessoal lá da Sodpa Capital, né, fazendo essa aquisição. Seria 85% aí desse valor, daria um montante de 425 milhões de reais, e há já a expectativa, finalmente, a esperança do estádio começar a reforma já no mês de dezembro. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo o reforço, porque o nome do Ryan, né, hoje sendo colocado, cogitado aí no Tottenham, é uma proposta ali na casa de 30 milhões de euros pelo jovem Ryan, jogador que vive uma expectativa de ser convocado pelo Ancelotti na próxima quarta-feira, perfeito? E a situação é a seguinte: o Ryan está indo para o Tottenham, segundo essa matéria aí de um jornal inglês, justamente para substituir o Richarlison, o Pombo, tá? Então o Pombo, o Richarlison aí, jogador de seleção brasileira, poderia aparecer numa troca, perfeito, aí pelo Ryan. Informação hoje que a gente toma conhecimento logo na parte da manhã. E também o Vasco da Gama ajustando os termos finais para fechar aí algumas contratações importantes. Já existe um pré-contrato com Alan Saldívia, jogador uruguaio. Por falar em jogador uruguaio, o Vasco também negocia a situação com o Brian Rodrigues, e hoje a gente teve um informativo aí que o Brian simplesmente viria para o Vasco da Gama, uma proposta na casa de 8 milhões de euros, tá, pessoal? Então a gente está passando tudo para vocês aí, todos os informativos referentes ao dia do Gigante da Colina, tá bom? Se inscreva no canal. Hoje teremos a nossa live normal às 21h30, perfeito? Vasco neles, a verdade prevalecerá, e tamo juntos. Valeu!